Olá a todos, espero que estejam bem, né? Na aula de hoje iremos continuar nossa aula de sistemas digitais com o assunto de microcontroladores, beleza? Então vamos lá. Então, qual é a motivação do nosso assunto de microcontroladores? Bom, como já vimos, os circuitos lógicos, né, digitais, eles são projetados para resolver um determinado problema ou realizar alguma coisa no qual eu desejo. E como é realizado esse meu projeto em um circuito lógico? Bom, são levantadas as minhas especificações de minha entrada e saída, ou seja, pela tabela verdade, né? Identificamos quem são nossas entradas e saídas, e a partir dessas entradas e saídas eu correlaciono elas com regras. Por exemplo, no nosso caso do nosso alarme. Eu vou acionar meu alarme somente se o sensor 1 ou o sensor 2 forem acionados, por exemplo, né? Então, a partir dessa nossa tabela verdade, nós projetamos um circuito lógico, ok? Ou seja, o circuito lógico que está sendo projetado representa a tabela verdade. Bom, uma das limitações desse nosso circuito é que, se caso por algum motivo eu queira fazer alguma alteração do nosso, do nosso circuito lógico, por atualizações, ou quero fazer uma melhorada, eu vou ter que fazer de novo uma tabela verdade e a partir dessa tabela verdade gerar um outro circuito lógico. Ou seja, a, a, na, ou seja, eu tenho que fazer um circuito lógico diferente do circuito lógico anterior. Então essa atualização aí para o meio industrial não pode ser, às vezes não pode ser, não é tão viável. Vamos imaginar em uma linha de produção. Então eu tenho uma linha de produção, né? Que eu tenho uma linha de produção no qual as operações, as máquinas lá, por meio de um circuito lógico, realizam uma determinada operação. Caso eu queira fazer uma atualização, uma melhoria do funcionamento dessas minhas máquinas aí, por essa lógica, o que eu deveria fazer? Realizar outro projeto de um circuito lógico para essa nova atualização que eu desejo, e a partir desse novo circuito lógico, eu ia implementar na minha linha de produção. Só qual é a desvantagem ao realizar isso? A desvantagem é que eu deveria trocar todo o nosso circuito, o hardware do nosso circuito lá, ou seja, eu ia ter que realizar a troca de tudo. Isso muitas vezes pode ser muito caro, né? Tem a questão do tempo. E tem a questão, muitas vezes, para realizar essas trocas, eu deveria parar minha linha de produção. Ou seja, entra também no fator do custo para a minha linha de produção. Então, para esse tipo de aplicação, no qual eu posso atualizar ao longo prazo, né, o meu sistema, esse tipo de projeto de circuito lógico, né, não é tão viável mais. Beleza? Então, a partir desse problema, começou a surgir a necessidade de um desenvolvimento do que nós chamamos de uma máquina de propósito geral. E qual a ideia dessa máquina de propósito geral, né? Bom, diferente de qualquer outra máquina no qual ela já é criada a partir de um objetivo geral, essa máquina seria uma máquina que tem o objetivo de simular outra máquina. Ou seja, na verdade o objetivo dela é tentar gerar outra máquina. Ao realizar isso, ela consegue fazer qualquer outra coisa que outra máquina ia fazer. Entenderam qual é a ideia? Ou seja, eu tenho uma máquina agora, na verdade eu tenho um circuito que no meio essa minha máquina aqui, né, que depois vai ser o nosso circuito lógico, esse circuito lógico tem a capacidade de simular ou realizar as mesmas tarefas que qualquer outro circuito lógico ia resolver. Então, essa minha arquitetura do meu circuito lógico, ela vai ser fixa, e a partir depois de uma série no qual vamos chamar de programação, nós vamos ser capazes de emular outros circuitos lógicos. Beleza? Então essa máquina de propósito geral, né, trazendo isso para a nossa linguagem de sistemas lógicos digitais,
seria um computador programável. Seria um computador programável de propósito geral. Resumindo, né, seria um circuito lógico digital de tal forma que por meio de uma programação, ou seja, eu estou com um comando que eu encaminho para ele, ele vai simular outros circuitos lógicos digitais, beleza? Bom, esse computador programável de propósito geral, né, hoje em dia já temos o desenvolvimento dele, que é o nosso conhecido computador, ou os microcontroladores também, que hoje em dia são circuitos digitais que são capazes de simular outros circuitos lógicos. Antes de abordar o assunto de microcontroladores, né, iremos fazer uma breve revisão histórica das invenções, ideias, né, que conduziram hoje, né, para o que nós temos hoje de sistemas digitais, por exemplo, um computador programável e portátil de uso pessoal. Bom, já avisando, não vamos nem chegar próximo de contemplar todas essas invenções, né, aqui nessa aula agora, até porque foram muitas pessoas e que muitos desses foram trabalhos por meio de cooperações entre diversos pesquisadores, né, e visionários, e que no qual de maneira cooperativa um trabalho contribuiu com o outro trabalho. Bom, esse assunto para caso o aluno queira entender mais, ele é abordado no livro Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital. Eu já li esse livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que ele conta lá das primeiras ideias da construção de um computador até hoje em dia, né, que chegou no computador portátil com uso da internet, conta até a história do videogame, que está no meio desse caminho aí, né, do videogame, da internet. Então eu sugiro para quem tiver condições e queira entender mais o assunto, a ler esse livro aí. Então vamos lá. Uma das primeiras pesquisadoras sugeriu, né, a ideia de uma máquina de propósito geral que ela pode simular outra máquina, foi a Ada Lovelace, no qual ela trabalhava em cima da máquina de cálculo analítico, né? Ao trabalhar nela, né, ela já tinha a ideia que essa máquina, uma vez ajustada, ou seja, programável, né, ela poderia gerar, além de manipular números, né, realizar somas, ela poderia gerar músicas ou processar palavras ou bem como combinar símbolos genéricos em sucessões de limitada variedade, ou seja, vou criar uma certa função específica para essa minha máquina aí. Devido a isso, ela é conhecida como a primeira programadora, né, do mundo, que por meio de um ajuste dessa máquina ela propõe isso, né, por meio de alguns ajustes, essa máquina iria fazer outras funções. Caso você queira entender melhor, né, a questão da proposta da Ada, sugiro esses dois vídeos aí para assistirem. Outro pesquisador que merece uma apresentação é a tese de mestrado de Shannon, com o título de Uma Análise Simbólica de Relés e Circuitos de Comutação. Bom, qual a ideia foi dessa tese de mestrado, no qual foi considerada a tese de mestrado mais importante do século passado? Bom, ela propôs a combinação de relés ou de chaves, né, para realizar operações lógicas, ou seja, dado uma certa operação lógica booleana, né, como eu tenho que combinar esses relés, ou seja, juntar esses relés para que eu possa realizar essas operações booleanas. Ou seja, isso daqui, né, nada menos do que o que nós hoje em dia, o nosso circuito lógico combinacional e sequencial, né?
Só por curiosidade, essa tabela foi tirada da tese dele. Por exemplo, quando eu tenho uma operação aqui de duas variáveis lógicas, no qual eu quero realizar a operação OR, né? Seria o A mais o não, X, quer dizer, desculpe, X mais Y. Ele propôs com a ideia do cálculo aí. Ou seja, a nossa saída somente é verdadeira se uma das nossas entradas for verdadeira, ou seja, a nossa operação OR. E como eu tenho que conectar esses dois componentes aqui, eu tenho que conectar em série. Também merece destaque algumas invenções, né? Tá faltando algumas invenções, mas essa foi uma das principais, né? Eu não vou associar nenhuma dessas invenções ao nome, né? Porque elas foram, na verdade, foram desenvolvidas por um grupo de pessoas, né? Que cada um contribuiu com alguma coisa especificamente, né? Então merece destaque o ENIAC, né? Que foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, o desenvolvimento dos transistores no laboratório Bells. Lembrando que os transistores depois eles foram importantes na substituição das válvulas termiônicas, que eram válvulas grandes, né, para um circuito lógico, e posteriormente, né, na medida que começou a aprimorar as técnicas de manipulação do silício, foi possível miniaturizar os transistores. Assim, grande quantidade de transistores pode estar contida em uma área pequena, né, gerando assim os nossos chips. Também tem a questão da linguagem de programação, né, a evolução dela, que passou de uma linguagem lá de baixo nível para uma linguagem mais de alto nível, mais próxima do que praticamos na nossa linguagem cotidiana entre pessoas. Tem o desenvolvimento do microprocessador, né, que é um dos objetivos da nossa aula. Também merece destaque, eu não coloquei aqui, o desenvolvimento da internet, né, que também foi muito importante na revolução digital. Então, o que seria o microcontrolador, né? Bom, primeiro ele é encontrado hoje em dia comercialmente no formato de um chip. Então tem aqui um CI de um exemplo de microcontrolador, e ele todo quando menciono que ele é de chip, né? Todo a sua estrutura está dentro de uma pastilha, né, de espécie de um silício, onde tem as portas lógicas, que é de pequeno, que gera assim que forma o que nós chamamos de microcontrolador. E o que contém nessa arquitetura de chip aí? Bom, ele contém inicialmente um microprocessador, que seria a nossa CPU, que seria um conjunto de portas lógicas capaz de executar um conjunto de instruções, ou seja, é um conjunto de portas lógicas no qual é capaz de realizar as operações de lógicas, ou seja, eu tenho variáveis lógicas, eu realizo operações AND, OR ou alguma soma aritmética, né, desses números binários, ou algum deslocamento, até mesmo muitas vezes multiplicação, se tiver um multiplicador na sua arquitetura. Além de apresentar uma unidade de aritmética, ele possui memórias para armazenamento dos meus dados em memória de programa. Além disso, também ele possui periféricos, no qual esse periférico é capaz de interagir com o nosso mundo, ou seja, eu recebo informações externas do mundo e consigo enviar também informações para fora do microcontrolador, né? Assim ele faz essa interface com o mundo fora. E além disso, ele pode ter periféricos no qual são capazes de comunicar por meio de um determinado protocolo, né, de comunicação com outros periféricos. Por exemplo, alguma porta USB que vai comunicar pelo protocolo USB, ou RS-232, ou internet. Bom, resumindo, o que seria um microcontrolador? Seria um microcomputador de um chip só. Essa aqui é uma boa definição, né? Ou seja, tem o nosso processador, e além disso está associado às nossas memórias, né, que seriam nossas memórias de programas e de dados. E além disso também temos as interfaces, os periféricos aqui, ó, as entradas para os periféricos, no qual eu consigo
ter contato com o mundo externo e recebendo mensagem, enviando informação para fora. Aqui tem mostrado um diagrama de blocos, né, na questão da arquitetura, ou seja, tem uma CPU que ela realiza várias operações e na medida dessas operações ela vai recebendo sinais externos ao microcontrolador e também vai mandando sinais para fora, né? E além disso, os cálculos que ele vai fazendo é baseado em cima da memória de dados, ou seja, se eu estiver armazenando alguma coisa, se eu quiser gravar o resultado de alguma coisa, eu vou gravar nessa memória de dados. Bom, um ponto importante aqui é o seguinte, que esse meu sistema em si, se eu não dar nenhum comando para ele não realiza nada, vai ficar parado. Então é o seguinte, como que eu faço para realizar algum comando nisso? Aí agora vem aqui, ó, nessa parte importante, que é a nossa memória de programa. Então qual é a ideia do nosso microcontrolador? Como eu já disse, ele é baseado em uma máquina de propósito geral, ou seja, um circuito que tende a simular outro circuito uma vez eu dar o comando. Então qual é a ideia do nosso microcontrolador? Vamos, a partir de regras, né, pré-estabelecidas, a priori alguns comandos, ou seja, alguns comandos já pré-estabelecidos, e a partir desses comandos eu vou sequenciar esses comandos para realizar uma certa operação, né? Ou seja, eu sei quais os comandos que eu posso dar, então eu combino esses meus comandos para fazer uma certa operação. Uma vez tendo essa operação, eu transformo essa minha operação em um sinal binário e esse valor meu binário, né, vai ser gravado na memória de programa. E uma vez gravado na memória de programa, isso vai passar esse comando para a nossa CPU. Ou seja, a nossa CPU vai fazer o que está na memória de programa dele. Ou seja, o nosso microcontrolador ele não faz nada que não esteja programado na nossa memória de programa. Ou seja, ele é um bom repetidor, ou seja, ele vai realizar o que está aqui na memória de programa. O nosso trabalho agora é identificar primeiro, né, quais são os comandos que eu posso aplicar e combinar esses comandos, né, de tal forma que o nosso microcontrolador faça o que nós estamos realmente querendo, né. Então tá aqui tem outro desenho mostrando o nosso chip, né, ou seja, no meio daqui de outro microcontrolador, né, no interior desse microcontrolador aqui, no interior tem diversos circuitos lógicos que realizam essa operação, sendo a CPU, né, que é a nossa unidade de processamento, e em volta dela eu tenho meus periféricos, né, de memória, né, as memórias minhas e os meus periféricos de comunicação com o mundo externo. Aqui o microcontrolador 16F66227 é um dispositivo com 18 terminais, né? Aqui esse diagrama eu peguei no datasheet dele, mostra a arquitetura interna dele e a comunicação dele com o mundo externo por meio desses terminais dele, onde cada um desses terminais tem uma função específica que é dada pelo fabricante. No caso do nosso PIC16F, tem aqui, ó, tem as informações de cada uma dessas minhas portas, e cada uma desses terminais, qual a função cada um desses terminais pode ter, né? Isso aí é encontrado também mencionado no datasheet dele. Existe muito microcontroladores, aqui eu estou listando alguns dos microcontroladores. Por exemplo, no exemplo passado foi o PIC16F. Eles podem variar de acordo com a arquitetura interna dele, de acordo com a quantidade de terminais de saída que ele pode ter, da velocidade de processamento que ele pode ter. Bom, o que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso é o Atmega 328. Vamos optar por esse, porque ele é um dos microcontroladores que é utilizado na plataforma de prototipagem chamada Arduino, que é o que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso. Então, quando eu pego alguma placa de Arduino, eles utilizam microcontroladores da Atmega.
mas sabendo manipular um microcontrolador para migrar para outro microcontrolador é muito tranquilo, porque a lógica de funcionamentos são bastante similares. A curva de aprendizado, em caso você utilize outro microcontrolador, vai ser pequena. Aqui eu estou mostrando os microcontroladores utilizados nas placas de Arduino, né? Para cada uma da placa tem um microcontrolador diferente. E daqui a pouco vamos entrar e explicar o que é o Arduino, né? E por que nós estamos utilizando.